bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos revisitar alguns gêneros textuais, que são os gêneros memória, crônica e texto de opinião. Então, a gente vai ver alguns exemplos, vamos conhecer a estrutura, vamos ver qual é a função desses gêneros, onde eles circulam, tá certo? Então, tudo isso nós vamos rever, né, na aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, qual o objetivo da nossa aula? Identificar. O que é se identificar? Quando você está no livro, quando você está na rua e ou está folheando algum material, você conseguir identificar que aquilo é um texto de opinião. O objetivo da aula também é a produção, que você seja capaz de produzir um desses gêneros e também diferenciar as características e propósitos desses gêneros textuais, porque cada gênero desse tem uma estrutura, tem características únicas e propósitos que são os objetivos. Então, pessoal, a gente pode observar que cada gênero ele tem propósitos diferentes, ou seja, ele foi escrito para uma determinada finalidade, tá certo? E agora nós vamos conhecer cada um deles, tá? Gêneros textuais, memória, crônica e texto de opinião. Segundo Douglas Bieber, 1988, os gêneros são geralmente determinados com base nos objetivos do falante e na natureza do tópico tratado. Conclui-se que os gêneros são influenciados por fatores externos. Esses fatores são sociocomunicativos e discursivos. Vamos passar. Vejamos mais um exemplo de obra de memória. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve aragem nos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade. Provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, e não para arruador e gatuno. E como eu fizeste um gesto de espanto. Gatuno, sim senhor, não é outra coisa. Um filho que me faz isto. Publicado em 1881, o livro traz as experiências de um filho de família rica brasileira do século XIX, Brás Cubas. Começa pela sua morte, descrevendo a cena do enterro, dos delírios antes de morrer, com retorno à sua infância. Esse livro, gente, ele é muito bacana. O título dele é Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que é póstumas depois da morte? Então, ele inicia fazendo toda essa contagem, como ele morreu e tudo mais, tá? Quem tiver oportunidade, leia, que é uma leitura muito bacana, enriquecedora. O gênero textual memória registra os acontecimentos da vida do autor, o que ocorreu durante a sua vida pessoal, na história política do país e do mundo. É importante salientar que existem dois tipos de memória: a memória individual e a memória coletiva, ou seja, a memória das histórias pessoais, narrativa e relatos de vida, e das histórias coletivas, episódios sociais, acontecimentos históricos, ações coletivas, das lembranças com os esquecimentos. Vejamos exemplos desse gênero. Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, As Curvas do Tempo, Memórias de Oscar Niemeyer, Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos, Memórias de Meninas de Raquel de Queiroz. Então aqui a gente tem várias obras que exemplificam esse gênero. Cada gênero, pessoal, vai ter uma linguagem a ser utilizada. A gente vai ver que algumas características do gênero memória. Primeiro, sobre a linguagem.
A linguagem é um instrumento essencial para a narrativa e escrita, relato e emprego das descrições das memórias, referentes a pessoas, locais, objetos, eventos e sensações. Uso de figuras de linguagens, expressões em primeira pessoa, verbos no passado, termos de referência à época, expressões que colocam o leitor na época narrada como naquele tempo, e participações de pessoas presentes nas lembranças dos entrevistados. Conclusão. Fazer um texto do gênero memória é um exercício ordenado de escrever a própria história, rever sua própria vida e aprofundar a reflexão sobre ela. É uma atividade de autoconhecimento. Essas recordações possibilitam o despertar de emoções tanto do narrador e ou escritor quanto do leitor ou ouvinte, pelo encantamento e pelo trabalho com a linguagem. Vamos agora para o gênero textual crônica. A crônica é o registro dos fatos do cotidiano em linguagem literária, ou seja, com sentido conotativo ou figurado, havendo uma relação com a ideia de tempo. Gente, lembrando que é o sentido conotativo, figurado, é aquele que tem outro sentido, não é o sentido real. Então, a crônica ela vai brincar bastante com esses outros sentidos, tá certo? Sua origem é grega, ela vem de cronos, tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser veiculado na imprensa, em páginas de uma revista ou em um jornal. Há semelhanças entre a crônica e o texto apenas informativo, porém a crônica contém elementos como ficção, fantasia e criticismo. Já o texto informativo não. Classificação da crônica. Gente, o gênero crônica é dividido em vários grupos. Nós temos vários tipos de crônicas e vou apresentar quais são agora para vocês. Primeiro, a gente tem a crônica lírica ou poética, cujo relato apresenta nostalgia e sentimentalismo. Temos a crônica humorística, relato apresenta o cotidiano, com graça. Crônica ensaio, o relato do cronista, com ironia, faz uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. Temos a crônica filosófica ou reflexiva, o relato apresenta uma reflexão com base em um fato ou evento. Temos a crônica jornalística, o relato apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo ser policial, esportiva ou política. Temos a crônica narrativa, conta episódios com muita ação, poucas personagens e um desfecho imprevisível. Pode apresentar teor anedótico, crítico ou lírico. Anedótico, gente, é referente a piadas, viu? Então, a crônica narrativa ela pode ter esse teor humorístico. Crônica metalinguística, que fala do ato de escrever, o fazer literário, o ato da criação. Crônica dissertativa, argumentos mais sentimentais do que racionais. Por exemplo, vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo, exposto na primeira pessoa do singular ou plural. Crônica descritiva, explora as características dos seres animados e inanimados no espaço ou lugar. Temos a crônica histórica, que se baseia em fatos reais ou fatos históricos. Crônica narrativa descritiva, o texto alterna com momentos narrativos e descritivos, o que se observa no texto da predominância da sucessão de ações com descrições. Temos a crônica comentário, que é repleta de impressões críticas, ironia, sarcasmo ou humor. Crônica comentária expõe o texto com as interpretações do autor a respeito de certo assunto, de forma quase jornalística. Características do gênero crônica. Relacionado à vida cotidiana, apresenta uma narrativa informal, familiar, intimista, uso da oralidade na escrita, ou seja, linguagem coloquial, sensibilidade no contato com a realidade. Síntese, uso do fato como meio pretexto para o artista, um pouco de lirismo e subjetividade.
leveza, apresenta coisas sérias por meio de uma linguagem descontraída. Por isso que é tão gostoso você ler crônicas, porque a gente vai tratar assuntos sérios, relevantes, mas com uma linguagem bem leve, não fica uma leitura pesada, tá certo? Um cronista muito bacana, gente, é o Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? E o seu filho, Érico Veríssimo. Confiram alguns títulos, tá certo? Para depois me falem o que vocês acharam. Tem a questão do humor. Brevidade apresenta um fato moderno que está sujeito a rápida transformação e à velocidade ou aspecto passageiro da vida moderna. Natureza ensaística ou experimental. A crônica conta ou comenta um fato do cotidiano, utilizando-se de personagens, enredo, espaço e tempo. Quanto à crônica dos textos jornalísticos, é a forma mais moderna do gênero. Não narra e sim disserta. Ou seja, defende ou mostra o ponto de vista de forma diferente da forma como a maioria enxerga. Uma das mais famosas crônicas da história da literatura luso-brasileira é a narração histórica, a Carta do Descobrimento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, na qual esse fato é narrado para o rei português, Dom Manuel. Atualmente é comum jornais e revistas publicarem textos de cronistas bem conceituados, como Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cunha, entre outros. Conclusão. Geralmente a crônica é um texto curto, narrado em primeira pessoa, onde há um diálogo do escritor com o leitor, o que faz com que a crônica apresente uma visão pessoal do cronista acerca de um certo assunto. E, para a gente fechar, vamos rever um pouco do gênero texto de opinião. Primeiro, texto é um texto argumentativo que expressa opinião e apresenta exemplos, provas ou argumentos para defendê-la. Observe a letra da música. Eu acho que estou perdendo você de volta. Primeiro, você não liga mais, não viver para me ver. E tudo que eu sinto não importa para você. E quando eu te chamo, mais fica sempre para depois. Eu acho que estou perdendo você. A gente foi feliz e é tudo muito bem. Eu nem desconfiava que eu não era de ninguém. Nosso amor eterno tá ficando passageiro. Eu acho que estou perdendo você. A gente não fala mais de amor. Você não olha mais para mim. E tudo que eu te faço dói. Você nunca me tratou assim. É duro para mim acreditar e ver esse adeus no teu olhar. Eu acho que estou perdendo você. Diz que não, ai. Diz que não estou perdendo você. Qual foi a opinião defendida pelo autor? Quais argumentos ele usou? Aqui, gente, eu coloquei 3 partes que estão presentes no artigo de opinião, no texto de opinião. Primeiro, vai ter uma introdução, e nessa introdução vai expor a ideia a ser defendida. Vai ter um desenvolvimento em que apresenta argumentos com exemplos que vão dar fundamentação à opinião, e a conclusão, resumo das razões apresentadas ou reforço de um dos exemplos citados no texto. Ao produzir um texto de opinião, indicar um assunto a ser tratado e a opinião defendida, justificar a opinião com argumentos ou exemplos, concluir o texto com reforço do ponto de vista com a justificação que seja mais expressiva ou forte. Empregar uma linguagem apelativa e expressiva. Por fim, atribui um título ao texto. Tá bom, gente? Então, vamos finalizar agora a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode procurar lá no Classroom, certo? Tchau!